Olá, meu nome é Cássia Daquino, eu sou especialista em educação financeira e uma das autoras da Moderna. E estou hoje aqui para conversar com vocês sobre um dos livros que escrevi para a Moderna. Eu ganhei um dinheirinho que posso fazer com ele, que é destinado às crianças do ensino fundamental 1. Pensei nessa nossa conversa contextualizar o assunto, explicar, afinal de contas, quando foi que a relação da criança, ou a nossa relação propriamente com o dinheiro, ficou tão complicada? E para falar sobre isso, é preciso, em primeiro lugar, que a gente volte um bocado no tempo. E volte, por exemplo, a Aristóteles, não é? o filósofo grego, que num livro extraordinário, muito bem-humorado, um livro muitíssimo bem escrito e muito leve, chamado Ética, Nicômaco, descreveu de que maneira as pessoas devem se relacionar com o dinheiro. E é curioso que Aristóteles tenha feito isso nesse livro, justamente porque é uma obra que ele escreveu para o filho. Nicômaco era o filho de Aristóteles, então a ideia dele foi escrever uma espécie de manual para tudo que você precisa saber desta vida, meu filho. E nesse livro, então, lá para o filhote dele, para Nicômaco, Aristóteles fala sobre a importância de se ter uma poupança, ou sobre como é de mau gosto a ostentação. Tudo isso, há mais de 3.000 anos, já estava lá com preocupação de Aristóteles. De lá para cá, a relação com o dinheiro, ao invés de ficar mais simples, ela foi ficando, ao contrário, cada vez mais complicada. E tão complicada que não é raro a gente perceber, por exemplo, nas famílias, sobretudo as famílias que vivem nos centros urbanos, que pais e filhos convivam durante mais tempo apenas nos finais de semana. É bastante frequente isso, que apenas nos finais de semana os pais convivam de forma mais demorada, mais estendida com as crias. Ora, o que acontece com isso? Como resultado, a gente tem famílias que aproveitam também os finais de semana ou para ir ao restaurante, ou alugar o DVD, ou fazer compras, enfim. A gente tem famílias que convivem com os filhos apenas nos finais de semana, ou principalmente nos finais de semana, mas que também destinam esse tempo livre a consumo. É curioso que isso aconteça, porque a gente tem tido, então, gerações que vêm crescendo, associando de maneira muito perniciosa o que é o prazer da convivência com os pais e o que é compreendido como o prazer do consumo, não é? Quase de maneira colada. Afinal de contas, o pouco tempo que as crianças ficam com os pais acabam, de alguma forma, surpreendidos, metidos em situações de consumo. E aí é natural que os pequenininhos vão crescendo associando o seguinte: bom, esse pessoal daqui de casa, cada vez que a gente está junto, o que faz é consumir. Portanto, tudo que eu quero dessa minha vida é consumir também. E aí não é de estranhar então que a gente encontra crianças ainda com 2 anos e meio, 3 anos, que já comece a pedir aos pais que comprem alguma coisa. E fazem isso num dialeto muito rústico ainda, porque mal se expressam adequadamente e, no entanto, já sabem fazer uso dessa pergunta que surpreende a tantos pais e que é fonte de tantos problemas e complicações no longo do tempo.